Você já vivenciou a situação de um amor não correspondido? Já sentiu a dureza de uma rejeição? Então vamos tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Eu creio que a maioria das pessoas já passou ou passa por uma situação de amor não correspondido. Nesse exato momento eu quero pedir desculpa para você caso você esteja ouvindo um barulhinho aqui no fundo, mas é o meu vizinho ouvindo música no último volume, música de sofrência. A gente está sofrendo às vezes por um amor não correspondido e um amigo nos dá um conselho, uma amiga nos dá um conselho porque a pessoa não quer ver a gente sofrer e nem a gente quer ver a gente mesmo sofrer. E aí eu estava assistindo um vídeo esses dias que dizia assim: se ele não te ama, manda ele para aquele lugar. Agora eu pergunto, se a gente ama uma pessoa, por que a gente vai querer que essa pessoa vá para aquele lugar? Eu entendo que o conselho seria assim: não se iluda, abra mão, desapegue, deixa a pessoa seguir a vida dela, mas mandar para aquele lugar é uma expressão que está bem longe do que você seja feliz comigo ou semigo. E quando a gente ama, a gente quer ver a pessoa bem. Por mais que isso doa na gente, por mais que a gente tenha aquela dorzinha de cotovelo, aquele aperto no coração, aquele choro todo, aquelas músicas de sofrência como talvez esteja vivendo aqui o meu vizinho. Mas o quanto que a gente também não compreende alguns sinais que a outra pessoa está dando. A gente cria na nossa cabeça algumas ilusões do tipo: é a coisa de alma gêmea, é coisa de outra vida, e quem acredita nisso, tudo bem, isso existe. Quem não acredita, respeita, porque também esse mecanismo acontece não só com as pessoas que têm esse tipo de pensamento, esse tipo de crença. A gente é especialista eu digo pessoas, Nós, seres humanos, eu sou psicólogo junguiano, ator e dramaturgo também, então eu estou sempre estudando o lado humano. A gente acaba sempre distorcendo algumas informações, alguns sinais que a gente está vendo, porque para a gente é tão duro que a gente não entende a mensagem inteira, a gente não lê aquilo que está diante dos nossos olhos. Eu estava lendo ontem um livro chamado Condicional, do autor Paulo Sérgio Moraes. É um livro de literatura queer. Eu vou deixar o link do card aqui para você. E o Lucas, que é o personagem principal, tem uma fala muito interessante que, vamos lá, a gente se identifica talvez não com o Lucas, mas com a pessoa que ama o Lucas. Ele diz assim: mas tem sempre um garoto implorando para ser iludido. Você diz, vai sim. E ele entende, eu te amo. Gente, quantas vezes a gente não entende o que a pessoa está querendo dizer? E às vezes a gente monta histórias na nossa cabeça, as tais das fanfics, que justificariam totalmente a pessoa estar agindo daquele jeito, é porque inconscientemente ele ama ou ele sofre. E aí a gente vai buscar justificativa para tudo, menos para nossa expectativa que não está alinhada com a realidade. Então é interessante a gente olhar para esse mecanismo que a gente tem, que chama projeção. Quando a gente espera algo do outro e fantasia muito em cima do que o outro vai fazer, a gente está projetando coisa nossa em cima do outro. E aí a gente cobra, a gente tem a cobrança, a gente tem a expectativa, a gente sofre. Eu costumo dizer no consultório que talvez a gente não deixe de amar uma pessoa, mas a gente pode abrir espaço para amar outras pessoas. Isso pode acontecer também. Mas o que o Lucas está dizendo aqui é uma relação que de repente pode vir a ser tóxica. De repente existem pessoas que se colocam nesse tipo de situação de não amor e acredita que o outro ama e não ama, aquelas relações todas que a gente já conhece. Mas ele está dizendo aqui com todas as letras: não amo, vai se. E a pessoa entende, eu te amo, está pedindo para ser iludido. Então, o quanto que a gente precisa tampar um buraco de carência e precisa ser iludido? Aquela mensagem que não vem, é porque a pessoa está ocupada, é porque a pessoa não sei o que. A gente arruma justificativa para tudo, menos para olhar de fato para a realidade. O que é que a realidade está nos dizendo? O que é que a realidade está ali mostrando para a gente? É difícil? Porque a gente precisa aprender a lidar com a rejeição. Como é que a rejeição bate aqui dentro? O que eu sinto com a rejeição? Porque a gente
não pensa quando a gente rejeita, né? A gente não pensa muito, às vezes a gente até sofre se a gente está rejeitando alguém, mas a gente não costuma pensar quando é que a gente é rejeitado, como é que eu vou agir, o que é que eu vou fazer. Parece que só existe aquela pessoa, e aí a gente pode vir a ser uma pessoa tóxica, querendo engolir a outra pessoa, trazer a outra pessoa para o nosso mundo. Não importa que a outra pessoa esteja infeliz com a gente, o que importa é que ela esteja com a gente. Sabe a música Wave que diz: é impossível ser feliz sozinho? Eu concordo com essa música porque, além de sermos seres sociais que precisamos viver em sociedade, precisamos conviver com outras pessoas, é impossível a gente viver sozinho. Quando a gente vive com alguém, essa pessoa é gostoso, mas a gente também tem que aprender a viver sem alguém romanticamente, caso essa seja a nossa história naquele momento ou para a vida toda. Mas é tão interessante quando a gente convive com alguém, seja uma relação monogâmica ou poliamorosa, porque a pessoa ou as outras pessoas, elas são como um espelho para a gente. Elas mostram todas as nossas características, todas as nossas qualidades e defeitos. E a outra pessoa, as outras pessoas servem para a gente como uma baliza para a gente também aprofundar no nosso autoconhecimento, para a gente também desenvolver a nossa sabedoria. E até na rejeição isso acontece. Quando eu sou rejeitado, o que está acontecendo aqui dentro? Como que eu me comporto? O que eu sinto? O que eu penso? Para onde eu quero caminhar? Quais são os meus desejos? E olhar para eles, olhar para as projeções e também aprender a recolher todas essas projeções. Senão, como eu acabei de dizer, a gente pode se tornar uma pessoa tóxica e fazer o outro de refém em algum tipo de relação. Ou a gente, inclusive, ser refém. E como é que a gente se posiciona diante de uma pessoa que está querendo nos engolir e a gente tem que colocar um ponto final, sem iludir outra pessoa. E se a gente percebe que a outra pessoa está se iludindo, como é que a gente corta isso? Como é que a gente diz para outra pessoa: não vai rolar, né? Isso também pode ser uma característica de um relacionamento tóxico. Eu fiz um vídeo sobre relacionamento gay abusivo e vou deixar o card aqui para você. O que acontece muitas vezes é que na rejeição a gente deixa de fazer várias coisas, nossa rotina do dia a dia. A gente esquece do trabalho, a gente esquece dos filhos, a gente esquece de uma série de coisas. Isso é muito natural, isso faz parte do ser humano. Esquece dos estudos, esquece até de se divertir, porque a gente está colocando energia só naquilo. E também a nossa autoestima e a nossa autoconfiança podem ficar abaladas. Eu fiz um vídeo sobre autoestima, vou deixar linkado aqui para você, mas o que eu quero te falar é como que a gente pode aprender a direcionar nossas energias para outros focos, conhecer outras coisas. Veja, não estou dizendo necessariamente pessoas, isso é inevitável acontecer, mas o que eu quero dizer é, sabe aquela coisa que a gente devia estar fazendo e não está? A gente pode começar a direcionar os nossos esforços para ela. Ah, mas eu não consigo, eu não paro de pensar, eu não sei o que. Se a gente ficar nessa onda, a gente vai achar desculpa para tudo sempre. Claro que no começo a gente está fragilizado, a gente realmente não consegue, mas com o tempo é natural que a gente vá se fortalecendo, que a gente vá encontrando recursos internos. Se isso demorar muito, a gente tem que procurar sim ajuda profissional. E outra coisa, a gente também pode buscar em algumas atividades alguma compreensão do que está acontecendo com a gente, como por exemplo, assistir um filme, ver uma peça de teatro, ler um livro, assistir uma série ou novela. São coisas que a gente vai vendo através da experiência dos outros, como aquelas pessoas estão lidando com aquela situação, e também serve para a gente como uma espécie de empréstimo para a gente despertar alguns sentimentos, algumas formas de transformação, de transmutação interna. Isso faz parte não só do processo de terapia, mas do processo da vida. A gente aprender a lidar com as situações é a tal da sabedoria. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e aproveita para se inscrever no canal, porque toda segunda, quinta e sábado às 11 horas temos vídeos sobre arte, cultura e comportamento. Deixa aqui na descrição do vídeo o link das minhas redes sociais. Um grande abraço e até mais. Tchau!